E essa é uma ótima introdução para a minha aula desta manhã, que se chama O Dom da Dor. E você pode dizer, bem, irmã Bárbara, eu nunca chamaria a dor de um dom, mas à medida que eu passar por esta apresentação nesta manhã, acho que você verá de forma um pouco diferente. Ao começar, gostaria de pedir ao maior professor que este mundo já conheceu para nos ensinar esta manhã. Pai, muito obrigado pelos nossos corpos, muito obrigado pela forma como eles funcionam. Dá-nos entendimento, Pai, para que possamos compreendê-los melhor, para que possamos apresentar esses corpos como sacrifícios vivos, mesmo apesar da dor. E o que fazer com a dor, pedimos que nos ensines. E pedimos em nome de Jesus, amém. Chamo a aula de O Dom da Dor, porque há cerca de 2 anos recebi um livro chamado O Dom da Dor, do Dr. Paul Brandt. E pensei, título interessante. Mas ao estudar a dor, fiquei intrigado. E como o autor aponta, a dor é um presente. Veja, este autor, ele trabalhou com este médico, ele trabalhou com casos de lepra. E você sabe, em casos de lepra, eles perdem os dedos dos pés, perdem os dedos das mãos. E eles sempre chegam à conclusão de que é por falta de estimulação naquela área. Eles perdem a sensibilidade naquela área. Mas ele descobriu que era outra coisa. Ele descobriu que era outra coisa. E isso foi revelado pela primeira vez quando um homem com lepra veio e ele tinha uma ferida na sola do pé. Eles trataram a ferida e o mandaram embora. E o Dr. Brandt observou o homem se afastar e ele estava apenas andando, com um pouco de mancar, mas ele estava apenas andando assim. E ele pensou, ele está andando com aquele pé e deve ser incrivelmente doloroso. E então ele percebeu que eles não têm sensação. Eles não têm sensibilidade. E então você e eu, nós não andaríamos sobre isso porque é muito doloroso. E ele começou a observar e percebeu que eles estavam perdendo seus membros porque continuavam a machucá-los. Continuavam a machucá-los. Eles continuavam a bater neles e depois a andar sobre eles, o que causava deterioração total, e eles os perdiam. Então, o que ele fez foi providenciar para que aquele homem tivesse uma bota, como uma bota de plástico, e dizer a ele para andar apenas no calcanhar. E foi aí que ele começou a perceber que a dor é, na verdade, um presente, é uma mensagem, está nos dizendo algo. Assim, o título do seu livro, O Dom da Dor. Vivemos neste corpo incrível, que foi projetado por Deus para se curar. E ele se cura de maneiras notáveis, maneiras que muitas vezes não antecipamos. E como mencionei na noite passada, essa cura é explicada para nós em Êxodo 15, 26. E em Êxodo 15, 26, Moisés está falando com os filhos de Israel. Ele diz, se ouvires atentamente, isso é escutar, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Os leprosos não podiam ouvir, não havia voz vindo de suas extremidades. Eles não podiam ouvir, eles não conseguiam escutar. Então, eles continuaram andando sobre ele, continuaram batendo, causando mais e mais e mais danos. Deus disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Agora, a voz de Deus vem de muitas maneiras. Estou em um quarto que fica no alto da moradia e apaguei todas as luzes. E eu estava muito cansado e olhei pela janela e vi algo. E eu não sei se você já viu isso. Eu não sei se eram vagalumes ou pirilampos. Você já os viu? Vagalumes. Eu sei que na Austrália, no mato, vivíamos na floresta tropical. Havia vagalumes. E eu simplesmente fiquei fascinado com essas pequenas luzes acendendo e apagando, acendendo e apagando. E é por isso que adoro ter minhas luzes apagadas. É por isso que adoro, mesmo de manhã cedo, não ter uma lanterna, porque seus olhos se ajustam e você vê as coisas. Quando ouvimos diligentemente a voz de Deus, você sabe que seus olhos escutam?
Como seus olhos escutam? Eles escutam pelo que vem. E enquanto eu olhava para esses pequenos vagalumes, você não ama esse som? E enquanto eu ouvia, olhando para esses vagalumes, ouvia a voz de Deus e vemos e ouvimos a voz de Deus na beleza da natureza. Vemos isso na beleza dessas plantas. Essas são samambaias de Boston. Eu amo samambaias de Boston e amo as flores impatiens. Você sabia que não há propósito para a flor? O propósito de uma flor é trazer alegria aos nossos corações e também é uma ilustração do maravilhoso amor de Deus por nós. Portanto, se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus na natureza, se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus no seu corpo, se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus na palavra de Deus, ele diz, se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é certo aos seus olhos. Este é um incrível pedaço de organismo em que todos vivemos. Um incrível pedaço de organismo. E quando você faz o que é certo por este organismo, você sabe como ele funciona? Eu vi em você chama de posto de gasolina. Sempre nos confunde porque não é gás, é gasolina, não é? Nós chamamos na Austrália de posto de gasolina. Então eu estava dirigindo, passando por um posto de gasolina, vi uma placa enorme e um jovem muito bonito, obviamente um ator, ao lado deste carro chique. Eu não sei. Marco diz, que carro era? Eu disse, era vermelho. Isso é tudo o que eu sei. Era vermelho, mas era baixo, parecia bem chique. Ele disse, eu só quero o melhor combustível para o meu carro. E eu pensei, será que esse homem diz, eu só quero o melhor combustível para o meu corpo? Porque se aquele carro acabar em uma vala, e eu tenho que te contar, um carro acabou em uma vala ontem. Tivemos que puxá-lo para fora. Então, nylon está certo, ele pode acabar em uma vala. Se acabar em uma vala e ficar arranhado ou estiver, você pode simplesmente comprar outro, mas e este corpo? Quão mais importante é escolher apenas o melhor, fazer o que é certo para o meu corpo. As pessoas me dizem, Bárbara, deve ser tão difícil, você viaja tanto, comer bem. Eu disse, eu como muito bem. Eu escolho comer bem, estou no aeroporto, fazemos o máximo que podemos, muitas vezes viajamos com abacate, talvez algumas bolachas, sempre algumas nozes, mas às vezes há vários voos e ufa. Mas sabe o que você sempre pode comprar em um aeroporto? Uma banana. Você já reparou? Está em um recipiente estéril, descasque, dentro o corpo imediatamente. E sabe o que você sempre pode comprar? Um pacotinho de nozes. Tem uma boa quantidade de proteína ali e você geralmente pode conseguir uma maçã e geralmente conseguir uma laranja. Só escolha o melhor combustível para este corpo, porque é verdade que somos o que comemos. E ontem à noite olhamos para o sangue. O sangue é muito interessante, porque o sangue, como diz Thomas Jackson, o melhor livro médico que temos é a Bíblia. Levítico 17:11 diz, a vida da carne está no sangue. Então a Bíblia chama o sangue de a vida da carne. Por quê? Porque no sangue temos glóbulos vermelhos. E esses glóbulos vermelhos transportam nossos nutrientes. Essas células vermelhas do sangue transportam oxigênio. Essas células vermelhas do sangue transportam água. Essas células vermelhas do sangue removem resíduos. Em nós, máquinas vivas, sempre há algum resíduo. Mas o sangue também contém glóbulos brancos e nós olhamos para eles ontem à noite. Esse é o nosso exército interno. Não é à toa que a Bíblia chama o sangue de a vida da carne. Tocamos em terapias com água e como a terapia com água traz mais sangue para uma área lesionada, área bastante notável. Mas a única vez que você não pode colocar um pé em um balde de água quente é se esse pé não tem sensibilidade. E a única vez que você não pode colocar, outra vez que você não pode colocar um pé em um balde de água quente, é se esse pé estiver frio. Isso é senso comum, né? E Deus nos deu isso. Não importa quem você é, não importa a sua qualificação, não importa se você não tem nenhuma qualificação.
Alguém me perguntou, Camei, quais são suas qualificações? Eu disse, né? Sou mãe de 8, 8 bacharelados, e sou avó de 25, e sou bisavó, desculpe, 25 e meio, e sou bisavó de 4. Essas são as minhas qualificações. Sabe, você aprende muito, especialmente quando vive em uma floresta tropical, e educa em casa, e dá à luz, e amamenta, e faz tudo sozinho, você aprende muito. E é por isso que Deus diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres, entendeu a palavra fazer? Fizeres o que é reto aos seus olhos, deres ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos estes estatutos. Ele diz, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que foram colocadas sobre os egípcios, ou trazidas sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Ele é o curador. E uma maneira que ele nos cura é através da dor. Agora, nós não gostamos de dor. Ela realmente está nos dizendo algo, não é? Então, há 18 meses, quando eu estava caminhando nas pedras à beira-mar com meus netinhos e pisei em uma parte escorregadia, uau, meu corpo inteiro foi para cima e caiu com força. E eu senti uma dor intensa. E não parou, e enquanto meu braço inchava e ficava na forma mais estranha, e o salva-vidas veio correndo e disse, vá direto para o hospital. Eu sabia que isso precisava de mais do que um cataplasma, mas sabe o que me disse isso? A dor intensa. A dor intensa. E eu não posso dizer a você, você consegue sentir a minha dor? Você não pode sentir a minha dor. Só eu posso sentir a minha dor. E eu sei que trabalhando como enfermeira e trabalhando como terapeuta natural, posso dizer se alguém está com dor. É como a enfermeira que entrou no quarto uma manhã e há um homem e ele está segurando a ponta da cama, ele está pálido, o suor está pingando, ele está segurando assim. Ela disse, você está com dor? Ele respondeu, não, ele está com muita dor, mas não queria reclamar. De qualquer forma, ela imediatamente, uma área dele tinha inchado intensamente. Eu descobri que o que causa dor, principalmente, é a inflamação. Agora, o que me causou dor intensa foi um osso quebrado. Agora, eu não consigo ver dentro desse braço, mas a aparência dele e a intensidade da dor me disseram, uau, eu vou precisar de um pouco mais de ajuda aqui. E então eu entreguei em uma poça de água à beira-mar. E minha netinha, ela tem 8 anos, o nome dela é Sofia. Ela disse, respira, vovó, respira, 5 para dentro, segura, 5 para fora. Meu filho ensinou a ela exercícios de respiração. O trabalho de respiração é uma coisa incrível. As leis da saúde, uma das leis da saúde é inalar pelo nariz. E sim, ajudou. E sabe por que ajudou? Porque inalar pelo nariz, usando meus músculos abdominais, estimulou meu sistema nervoso parasimpático. Você sabe o que é o seu sistema nervoso parasimpático? Seu sistema nervoso pacífico e calmante. Mas se eu estivesse respirando assim, isso estimularia meu sistema nervoso simpático, o que me causaria mais estresse. Apenas através da respiração. E eu mostrei a você ontem à noite no livrinho O Ministério da Cura. Ela chama essas leis de saúde de os verdadeiros remédios. E elas são. Então, como elas se mantêm na dor? Uso de água, luz do sol, como isso ajuda com a dor, vou te mostrar. Sono, é aqui que nosso corpo se revigora e recarrega. Confiança, né? Na noite passada olhamos para a fé. Eu digo a você, foi preciso muita fé para eu acreditar que isso algum dia iria curar, porque não parecia. Mas a fé é a substância das coisas que se esperam.
É a evidência das coisas que não se veem. Se você pode ver, não é fé. Há algumas coisas que devem parar se você quer que seu corpo funcione no melhor desempenho. E você pode ver agora que eu, obviamente, tenho uma mão que funciona. Ela cura. Agora, quando fizeram o raio-x, o rádio não estava apenas totalmente quebrado, mas fora de lugar. Não é de admirar que estivesse doendo. Agora, se eu tivesse conseguido ser atendido pelo cirurgião ortopédico em 1 hora, provavelmente teria precisado de apenas uma dose de medicação para dor. E devo dizer que em uma crise, a medicação para dor pode ajudar. Mas eu fiquei sentado lá por 6 horas, porque tive que ficar lá por 6 horas. Estou tão feliz que Deus não nos mostra o futuro, não está? Você sabe o que eu amo em Deus? Ele nos deu apenas o hoje. E, na verdade, Ele nos deu apenas este momento. E em um momento, Ele dará outro momento. Então, por que eu tive que ficar sentado lá? Porque todo o sistema estava cheio de pessoas que não sabem cuidar de si mesmas. Uma senhora entrou, meu dedinho está doendo. Outra pessoa entrou, meu cotovelo está doendo. Outra pessoa entrou, meu coração está acelerado. Outra pessoa entrou. Uau, eles estão chegando um após o outro. Molho caiu na minha mão. Outra pessoa entrou, estou me sentindo mal. E a enfermeira perguntou, você bebeu algo hoje? Só algumas taças de vinho. Então eu fiquei sentado pensando, não posso acreditar nisso. Dizem que estamos em uma era iluminada. Eu não acho. Acho que somos tolos. Não sabemos nem cuidar de nós mesmos. Nossos corpos? Apenas o básico? Eu sentei lá pensando, eu poderia ajudá-lo, eu poderia consertá-lo, 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 mas claro, eu não posso. Estou sentado lá ainda com minha roupa de praia, com a dor mais terrível. Finalmente fui atendido. A habilidade do cirurgião ortopédico eu aprecio. Ele colocou de volta no lugar, olhou e disse, muito bom, isso foi suficiente para mim. Ele engessou e eu fui para casa. Sabe que quando aquele osso voltou ao lugar, eu não senti mais dor. Veja, a dor é um sinal, é um aviso. E então, quando eu estava conversando com um homem há alguns anos, ele tinha quase 50 anos. Quando ele tinha quase 40, ele estava em um barco a motor. E o amigo dele, ele estava dirigindo, eles tinham a família a bordo, bateram em uma onda de outro barco que passava, ele foi lançado no ar, porque estava na parte de trás, e caiu com força sobre o cóccix. Ai, quase dói ouvir essa história. Ele estava com muita dor. O helicóptero veio, levou-o para o hospital. Sim, há uma pequena fratura no cóccix dele. Compressão de todas as suas vértebras. Então, deram a ele analgésicos muito fortes e ele ficou deitado na cama por 1 semana. Foi para casa com analgésicos muito fortes. Como está a vida dele agora? Analgésicos, apenas analgésicos. E o que você faz? E ele está na pior dor terrível. Ele não pode viver sem esses analgésicos. Eu falei com a esposa dele, falando com a esposa dele, ela disse que era terrível. Se eu não sentisse tanta pena dele, eu teria deixado ele. Quando ele estava com dor, todos nós éramos repreendidos. Sabe, era simplesmente terrível. E quando ele tomava os analgésicos, era como se tudo estivesse perfeitamente bem. Ela disse que era um ciclo vicioso. Agora, ela era cristã, mas ela era, eu acho, a senhora, eles apenas iam à igreja todo sábado e depois voltavam para casa novamente. Mas então um amigo deu a ela uma série de Walter Weiss. Não sei se você já ouviu falar de Walter Weiss, mas ele apresenta uma excelente série analisando a profecia bíblica e o que está acontecendo no mundo hoje e como Deus está acima de tudo. E ela ficou maravilhada. E depois de assistir a essa série por 1 semana, ela entregou o seu coração a Deus. Amém? Ela entregou totalmente seu coração a Deus. Então ela queria, sabe, o que Deus quer dela.
Ela disse, ele fez tanto por mim, o que posso dar a ele? E então ela leu em Romanos 12, 1 a 2, Romanos 12, 1 a 2, a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, significando eu imploro a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe por que é tão racional? Porque somos nós que nos beneficiamos quando vivemos em um corpo que funciona. Estou certo? E ela olhou para o armário da cozinha, olhou para o que estavam comendo e disse, acho que não estamos comendo direito. Ela começou a ir a uma grande loja e comprou alguns alimentos orgânicos, começou a pegar alguns livros de receitas, começou a tirar os sorvetes e os açúcares e os alimentos artificiais que na verdade não são alimentos. Veja, nosso sangue é a vida da carne quando estamos alimentando os nutrientes certos. Se não estamos alimentando os nutrientes certos, o corpo não pode funcionar corretamente e, na verdade, nem pode se curar. Então, Michael e eu temos 4 meninos, 4 meninas, e nossos 4 meninos são todos artesãos. Sabe, uma mercadoria muito rara hoje em dia. Infelizmente, todos os jovens só querem trabalhar com computadores. Então, nossos meninos ganham muito dinheiro porque estão em alta demanda, pois podem construir casas, eles podem construir banheiros, eles podem. Então, digamos que dizemos aos nossos meninos, meninos, vocês podem fazer uma ampliação na nossa casa? E eles vêm e são muito bons artesãos, porque foram criados em uma casa onde honra e integridade foram ensinadas. Quando você faz um trabalho, você o faz bem. E eles têm o seu, não sei, o seu... todo o equipamento, sabe, o seu, seja o que for, martelos, talvez nem usem martelos agora, não sei, mas todas as coisas que eles têm. E eles dizem, certo, onde estão os materiais de construção? E nós dizemos, não podemos comprá-los. Você não pode simplesmente derrubar aquela árvore velha ali? Eles são excelentes artesãos, mas a menos que tenham os materiais de construção certos, não podem construir uma casa. Este corpo foi projetado por Deus com essa incrível capacidade inata de curar e curar muito bem, mas ele precisa dos nutrientes certos. Nós somos os que escolhemos os nutrientes que estão entrando. Somos nós que escolhemos quanto oxigênio entra pela forma como respiramos. Somos nós que escolhemos quanta água entra. Somos nós que determinamos se o nosso sangue é a vida da carne ou a morte da carne. Porque venenos estão entrando. E é por isso que Deus disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Sabemos como o mundo se alimenta. Basta descer a rua. Talvez seja um pouco mais do que descendo da estrada aqui. Basta ir ao Costco. E você sabe, quando você entra e vê toda aquela comida lá, é tudo lixo. Você já reparou? Bolos brancos com cobertura verde e confeitos por cima. É puro veneno. É apenas veneno. Mas há um grande enganador por aí. A Bíblia diz que ele enganou o mundo inteiro, fazendo-o pensar que não importa o que você come. Importa sim o que você come. Para enganar as pessoas a pensarem que não importa de que material você constrói sua casa. Importa. Acabei de ir à Alemanha. Você sabia que há casas lá que estão de pé há 500, 600 anos? Estão renovando-as porque são tão bem construídas. Disseram que as casas construídas há 50 anos estão caindo aos pedaços. Materiais de construção baratos e de má qualidade. Essas casas ainda estão de pé. Sua casa ainda estará de pé? Então, temos um corpo incrível. Ele tem a capacidade de se curar. Então, essa senhora, a esposa do homem que teve o acidente, ela se convenceu. Ela começou a cuidar do corpo dela. O marido dela veio assistir também e ele se convenceu. Eu quero viver corretamente. Quero entregar minha vida a Deus. Quero apresentar meu corpo como um sacrifício vivo. Mas eu estou vivendo de analgésicos. Você sabe que Deus é um Deus de soluções e Ele tem um caminho através disso? O que esses medicamentos para a dor estão fazendo? Sim, eles estão mascarando a dor. Você ouviu o que eu disse? Mascarando. Mascarando a dor. Ele não sentiu. Estou tão feliz que os remédios que tomei mascararam minha dor, porque vou te dizer, isso foi muito, muito doloroso.
muito doloroso, mas, sabe, eu tomei por algumas horas, foi só isso. Mas este homem, ele tem tomado por, acho que foi quase um ano. E se você apenas pesquisar o nome desses analgésicos no Google e olhar seus efeitos colaterais, veja o que... Olhe como isso, você sabe o que eles fazem? Eles retiram os minerais dos seus ossos. Eles realmente envenenam seu corpo. Eles envenenam diferentes órgãos, especialmente seu fígado, especialmente seus rins. Então, ele foi confrontado. Ele tem que fazer algo. E porque ele se formou como médico, ele conhecia o corpo. E ele sabia que o sistema esquelético é realmente inútil por si só. Agora, todos nós fomos à escola, tenho certeza. A maioria de nós. Meus filhos não, eles são educados em casa. Mas em um departamento de ciências, há um esqueleto pendurado lá. Está certo? E eles não podem simplesmente colocá-lo lá. Eles têm que segurá-lo em uma haste, certo? Caso contrário, seria apenas uma bagunça no chão. E é isso que seríamos, uma bagunça no chão, se não fosse pelos músculos, ligamentos, tendões. É isso que nos sustenta e é sobre isso que podemos fazer algo. Nossos músculos são compostos pelos nutrientes que lhes damos. Nossos músculos são alimentados, cada célula, por oxigênio, por água. Nossas articulações são mantidas lubrificadas pela quantidade de água que bebemos. Então, ele teorizou, se ele fortalecesse seus músculos, nossos músculos centrais ficam aqui. E nossos músculos centrais estão conectados ao nosso quadril e à nossa coluna. Transverso do abdômen é o nome do nosso próprio cinto. Transverso do abdômen é o músculo que se estende até a coluna. Então, ele teorizou que se fortalecesse seus músculos centrais, isso fortaleceria sua coluna. E pouco a pouco ele começou a fortalecer o core, fortalecer o core, fortalecer o core. Ele também prestava atenção na maneira como pegava as coisas, como uma criança de 2 anos pega uma bola. Você já notou? É assim que eles pegam uma bola. Estou certo? Como nós pegamos bolas, a maioria dos adultos? Você sabe, quando você dobra a coluna assim, você enfraquece sua coluna? Acho que quase todo mundo tem problemas nas costas. Estou certo? Temos que cuidar dessa coluna. Como começamos a pegar bolas? Assim, entendeu? Fortalecendo os músculos do core, porque o maior osso do corpo é o fêmur. A maior massa muscular do corpo são os nossos quadríceps. E é com isso que Deus nos projetou para dobrar. Observe as crianças de 2 anos. Temos que começar a dobrar como a criança de 2 anos faz, pegar as coisas como a criança de 2 anos faz. Então, ele se tornou consciente. Através do estudo do corpo, ele começou a perceber o que podia fazer. E quando o conheci, foi cerca de 7 anos depois disso. Quando o conheci, ele tinha 50 anos. Muito em forma, muito em forma. Ele disse, eu não tenho dor. Você ouviu isso? Sem dor, estou fora de toda a minha medicação. Ele disse, levei cerca de 6 meses para, pouco a pouco, parar de tomar e fortalecer meus músculos centrais. Uma senhora me enviou um e-mail. Ela disse, tenho uma hérnia de disco, tenho um esporão crescendo lá. O que posso fazer? Ela não gostou da minha resposta. Ela respondeu e disse, estou muito decepcionada com sua resposta. Porque o que eu disse para ela fazer? Fortalecer o core. Músculo não tem idade. Seja você 9 ou 90, pode ter músculos fortes. Agora, conheci 5 homens em minhas viagens com ferimentos graves. Eles nem deveriam estar andando. Mas lembre-se daquele sistema esquelético que poderia ser apenas um monte no chão, os músculos, os ligamentos, os tendões. Esses 5 homens agora estão todos sem dor, sem medicação, porque eles olharam para este corpo incrível que Deus nos deu e o fortaleceram. Eles trabalharam e trabalharam nele.
mas também vamos ter ossos fortes. E esses ossos fortes precisam de sol, porque quando os raios ultravioleta do sol atingem a pele, eles convertem uma forma de colesterol logo abaixo da pele em vitamina D. Desculpe, o que é convertido? Colesterol? Espero que o seu nível de colesterol nunca fique abaixo de 200. E espero que esteja perto de 300. Você ouviu o que eu disse? Por favor, venha à próxima reunião onde vou falar sobre o coração. Se os seus níveis de colesterol ficarem muito baixos, você não conseguirá produzir sua vitamina D. E a vitamina D é essencial na assimilação e utilização do cálcio. E nossos ossos não são feitos de cálcio, são feitos de minerais. 12 minerais principais e 64 minerais traço. E quando a vitamina D está presente e leva o cálcio para dentro da célula, todos os outros minerais pegam carona nas costas do cálcio. De onde as vacas obtêm ossos fortes? Grama verde, tenho boas notícias. Não precisamos comer a grama, mas podemos comer couve e podemos comer alface. Então, aqui no sul, vocês têm couve, certo? Nunca ouvi falar delas. E lamb's quarters. E não é o cordeiro, é? E você não perde seus minerais quando os cozinha, porque o conteúdo mineral do alimento é determinado, sim, pelo conteúdo mineral do alimento. Então, mesmo cozinhando, você não perde minerais. Então, após 6 semanas, fui e fiz um novo raio-x do meu braço, porque eles estavam um pouco preocupados, porque lembra o que o cirurgião ortopédico disse? Muito bom, não perfeito. Veja, eu tinha ido para casa e cortado metade do gesso para poder colocar cataplasmas de Confrei lá. Então, voltei após 44 semanas e eles radiografaram meu braço, e olharam para mim, olharam para a minha idade, olharam para o raio-x, olharam um para o outro. Basicamente, isso é uma impossibilidade. Está curado. Em 4 semanas, curado. Eles estavam coçando a cabeça e pensaram que talvez a data de nascimento estivesse errada. Quantos anos você tem? 70. Eles não conseguiam entender e realmente não sabiam o que eu tinha feito. Eu não acho tanto. Acho que a Confrei ajudou, mas sabe o que acho que fez mais? Os nutrientes que eu dou a este corpo. Eu dei ao corpo. E sabe, eu não bebi leite de vaca. Bem, as vacas não bebem leite de vaca para ter ossos fortes, de onde elas obtêm verduras, as verduras. Os verdes, os verdes. Mas eles queriam engessá-lo novamente porque realmente precisa de 6 semanas. Eu disse, certo? E a enfermeira que estava engessando perguntou, você tem osteoporose? Eu disse, não. Ela perguntou, você fez um teste? Eu disse, não. Ela apenas começou a rir. Então, como eu sei que não tenho osteoporose? Bem, quando meu corpo foi lançado no ar e caiu sobre essa grande rocha, mais do que isso teria quebrado. Estou certa? Esse é o tipo de teste que eu faria. Esse é o único tipo de teste que eu faria. Se funciona, deve estar certo. Na verdade, quando fui ao hospital, eles disseram, há mais alguma coisa doendo? Eu disse, não. Poderia haver, mas eu não conseguia sentir mais nada por causa aquela dor. No livro O Ministério da Cura, ela diz, em caso de doença, a causa deve ser determinada. Se há dor no corpo, você deve procurar a causa, porque sempre há uma causa. Provérbios 26, 2 afirma que a maldição sem causa não virá. Em outras palavras, nenhum problema acontece sem uma causa. Sempre há uma causa. Então, quando alguém me diz, meu joelho está doendo, o que eu faço? Coloco meu chapéu de detetive, porque sempre há uma razão. Sempre. Eu digo, você teve uma lesão aí? Bem, muitos anos atrás, sabe o que eu descubro? Não é tanto a lesão, é o tratamento após a lesão. Quando tiraram minha mão do gesso, o fisioterapeuta disse, agora faça isso, eu não conseguia nem mexer. Veja, subestimei o dano ao tecido, o dano muscular, o dano aos ligamentos.
Então, eu fui para casa e comecei a aplicar óleo de rícino. Toda noite eu aplicava óleo de rícino. Consistência é a chave. Óleo de rícino toda noite. Agora eu posso totalmente fazer isso. 6 meses, toda noite, eu apliquei óleo de rícino. Por que óleo de rícino? O óleo de rícino penetra mais profundamente do que qualquer outro óleo. E onde quer que o óleo de rícino penetre, ele dissolve nódulos, protuberâncias, aderências, tecido cicatricial. Ele até dissolve um esporão ósseo. Ele até desfaz um joanete. Não é Deus maravilhoso? Salmo 104, versículo 14. Deus deu ervas para o serviço do homem. Elas estão lá para te servir. Não muito tempo depois disso, uma amiga minha me contou sobre a sogra dela, que tem 65 anos, que caiu no chão escorregadio do banheiro e quebrou muito mal aqui, até o ponto de colocar pinos. Após 6 semanas, não houve cicatrização. Nenhuma cura, e atribuíram isso à idade dela. Mas quando descobri o que aquela senhora, ela não bebia água. Ela talvez tomasse um copo por dia. Sabe o que ela bebia muito? Chá e café. Você sabe o que chá e café fazem? Retiram minerais do corpo. E essa senhora, ela não come frutas e vegetais. Ela come muitos carboidratos. Ela trabalha em uma confeitaria. E você sabe o que bolos têm em grande quantidade? Açúcar refinado. E você sabe o que o açúcar refinado faz? Retira mais minerais do corpo. É por isso que a única esperança de coisas melhores é a educação das pessoas nos princípios corretos. Porque muitas pessoas não percebem que o que estão fazendo ao seu corpo está enfraquecendo e prejudicando-o. Então, em caso de doença, a causa deve ser determinada, condições insalubres mudadas. Vimos muitas pessoas doentes cujas casas estão sob os grandes fios elétricos. Vimos muitas pessoas doentes porque vivem em uma casa mofada. Você tem que procurar essas coisas. Condições insalubres mudadas, hábitos errados corrigidos, né? E isso foi o que o homem que teve a grande lesão nas costas descobriu, que quando ele começou a mudar seu estilo de vida, ele parou com o café, parou com o açúcar, eles pararam com o sorvete, ele começou a comer alimentos nutritivos, seu sangue agora se tornou a vida da carne. E aqui está ele agora. Ele me disse, eu malho na academia por 1 hora por dia. Eu pedalo 6 milhas todas as tardes. Agora, isso é 5 dias por semana. Ele deve manter sua força. Ele disse, se eu fizer isso, não sinto dor. Nenhuma dor. Também descobri que muitas pessoas com problemas no joelho é porque estão carregando muito peso. E quando adotamos a fórmula de Deus de tomar café da manhã como um rei, e almoçar como uma rainha, e ter um jantar muito leve, e beber muita água entre as refeições, e começar a se exercitar, é uma maneira fácil de perder peso. Como um homem me disse depois de fazer nosso programa, nos primeiros 4 meses, ele perdeu 20 libras. E ele parou de tomar toda a medicação. E ainda assim, ele estava na casa dos 60 anos. E o médico dele disse, e você não precisa mais fazer a operação de substituição do joelho, porque os joelhos estão felizes, porque o peso se foi. Então, é realmente investigar o porquê. Assim que tudo isso é mudado, então... Certo? Em outras palavras, não ignore os 3 primeiros. Só então você pode ajudar a natureza em seus esforços para expelir impurezas e restabelecer as condições corretas no sistema. Então, o óleo de rícino, então a consolda, o que for necessário. Na noite passada, contei a história do garotinho que tinha o dedo inchado porque a bolha havia estourado e sujeira entrou. E como esse menino de 7 anos estava tomando analgésicos, estava tomando antibióticos, estava tomando comprimidos para dormir. E fizemos o simples tratamento de quente e frio nele. 3 minutos quente, 30 segundos frio, 3 vezes cataplasma de batata ralada. Ele dormiu a noite toda. E a mãe disse, o que faço com a medicação?
Eu disse, vou deixar isso com você. Posso te dizer o que eu faria, mas não tenho autoridade sobre sua medicação. Apenas você e seu médico têm. E geralmente não preciso dizer às pessoas o que eu faria, porque acho que isso é bastante óbvio. Veja, não há necessidade de tudo isso. Apenas os simples remédios naturais. E a razão pela qual eles são tão poderosos é porque trabalham com os poderes de cura do corpo. E ontem à noite analisamos o sistema imunológico e como o sistema imunológico é a cura do nosso corpo dentro do nosso corpo. Existem, Pancha, muitos tipos diferentes de dor. Eu dei à luz a 6 bebês e decidi que o parto não precisa necessariamente ser o que muitos chamam de doloroso. E li um livro do Dr. Grantley Dick Reed. Ele é um médico inglês. Ele é obstetra. E foi escrito, eu acho, por volta dos anos 50, 60. E o livro dele se chama Parto Sem Medo, Dor. E ele costumava ver mulheres gritando durante todo o trabalho de parto. E você sabe, o médico está tentando fazer qualquer coisa e eles sabem que se derem à mãe medicação para dor, então o bebê pode nascer e não respirar rapidamente porque passará pela placenta. E ele foi chamado para um quartinho. Era em um conjunto de apartamentos. Uma senhora estava tendo um bebê. Ele entrou no quarto e parou, porque essa senhora estava na cama. E ela estava respirando. 1, 2, 3, 4, 5. Ela estava respirando durante as contrações. Então ela dava uma respiração profunda e apenas descansava. Então vinha outra contração e ela respirava, respirava, respirava e contava. Você sabe o que esse médico fez? Ele apenas recuou e ele observou. Ele nunca tinha visto isso. Então, a respiração dela mudou e um som gutural começou a surgir e ele soube que ela estava começando a empurrar o bebê para fora. Então, ele se aproximou e ajudou. O bebê nasceu. Ele foi para casa naquela noite e pensou, o que eu vi esta noite? Aqui estão todas essas mulheres gritando. E aqui está essa mulher, quase sem som. Apenas uma. Apenas respiração e sons guturais. Ele disse, por quê? Por quê? Não é maravilhoso quando Deus coloca na mente de alguém a vontade de saber por quê? Porque sempre há uma razão. E ele estudou a área abdominal e percebeu que quando uma mulher está tendo uma contração, isso é involuntário. Mas, quando ela está com medo, seus músculos se contraem e o medo, que causa a contração dos músculos, batendo contra a contração involuntária, causa muita dor. Li este livro e pensei, certo, é assim que meus partos vão ser agora. Tive mais 4 bebés e respirei. Respirei profundamente. É forte, é trabalho de parto, tudo bem. Eu respirei durante cada contração. E estou tão feliz porque eu não percebi que, no meu 5º bebê, eles pensaram que eu ainda tinha muito tempo e me deixaram. E o bebê veio e eu mesma trouxe esse bebê ao mundo, o que foi uma experiência incrível, de tirar esse bebê do seu corpo. E eu pensei, por que não deixam as mulheres fazerem isso? Você sabe que Deus disse, ele disse, eu não te dei o espírito de medo. E foi isso, era medo. Ele diz, eu não te dei o espírito de medo, mas de poder. Não é o conhecimento poder, de amor. E Deus é amor. Ele fez este corpo, ele o fez para funcionar. E uma mente sã. O que uma mente sã faz é pesar os prós e os contras. E então eu fiz o máximo que pude para ajudar outras mães a passarem por seus partos assim, para que pudessem ter um parto sem dor. E mesmo quando a cabeça está passando pelo canal de parto, toda a área fica dormente. Não precisa ser assim. Isso provavelmente lemos sobre mulheres chinesas que se agacham, dão à luz ao bebê, o embrulham e voltam para os campos. Você já ouviu isso? E todos nós pensamos, como se... Você sabe que isso acontece? Eu tive amigos que viram isso.
O parto não é uma doença, é algo muito natural, uma coisa natural, e ainda assim, muitas pessoas têm medo disso. Tenho 3 filhas que todas tiveram bebês, e todas tiveram bebês naturalmente. E a maioria delas foram todos partos em casa porque cresceram em um lar onde não ouviram histórias assustadoras sobre o parto. Então, isso é uma coisa que classificamos como dor. Então, eu queria mostrar que não é necessário. Precisamos ser educados, precisamos saber exatamente o que está acontecendo no parto e precisamos passar por isso. Então, dor. Trabalhei com algumas pessoas nos últimos 3 anos que tiveram acidentes graves. Um homem, sua mão passou por um rolo. Você pode imaginar a dor disso? Dedos esmagados. E dentro de 24 horas, o topo de 2 dos seus dedos começou a ficar preto, e o médico queria cortá-los. E foi quando a esposa dele me contatou. Eu disse, espere, 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 espere. E eu disse, pimenta caiena move o sangue, e o sangue é a vida da carne. Aqueles topos pretos precisavam de sangue. Então eu disse, pegue aloe vera, que tem um estimulante de crescimento, e polvilhe a pimenta caiena, cubra com os dedos e enrole. Ele manteve esses 2 dedos. As pontas, ele as manteve. Mas e a dor? Eu falei para ele sobre pimenta caiena. Você sabia que a pimenta caiena é um analgésico? E eu fiquei sabendo disso pela primeira vez quando estava nas Bermudas. Quando eu estava nas Bermudas, foi por volta de talvez 2017, eu estava hospedado em uma casa onde a mulher era advogada e o homem era trabalhador da construção civil. E eles estavam na casa dos 40 anos. E o homem da construção civil, ele era muito forte, bem construído. E eu lidava principalmente com a senhora, mas ela não estava lá uma noite. E ele veio até mim e disse, tenho uma história para você. Ele disse, eu machuquei minhas costas. Por que ele machucaria as costas não levantando assim? Temos que levantar corretamente. Temos que cuidar das nossas costas, porque somos nós que sofremos se não estiverem funcionando. É por isso que se o Jack não está comigo e não vejo um jovem forte, e tenho que pegar minha mala grande na esteira de bagagens, sabe o que eu faço? Eu uso meus quadríceps, uso meu core. Porque eu tenho que viver com estas costas. Eu tive algumas lesões, mas, sabe, não sinto dor. Se cuidar delas. Se eu mantiver meu core forte, 35 flexões todas as manhãs. Você faz suas flexões todos os dias? Sou uma dama, então posso fazer flexões femininas. Mantenha o core forte. Mantenha o core bem forte. Então, vamos voltar à história que eu estava te contando, que eu esqueci o que estava te contando. Bermudas. O trabalhador da construção. Obrigado. E ele disse, tem uma história, machuquei muito minhas costas. Ele disse, não conseguia dormir, a dor estava fora de controle. Não, mas ele disse, eu não tomo analgésicos. E ele disse, ele está apenas andando pelo chão, a dor está insuportável. E ele disse que Deus impressionou sua mente, pimenta caiena. Tome meia colher de chá de pimenta caiena. E ele achou que era a coisa mais louca que já tinha ouvido, mas realmente acreditava que Deus estava falando com ele. Então ele pegou meia colher de chá de pimenta caiena, colocou em um pouco de água, engoliu, formigou um pouco, mas acalmou. E ele disse que em 10 minutos seus níveis de dor tinham caído de 8, 9 em 10 para 7 em 10. Então, ele tomou mais meia colher de chá. Na meia hora seguinte, ele tomou 3 meias colheres de chá e seu nível de dor caiu para 3, 4 em 10. Você consegue dormir com dor de 3 ou 4 em 10. E ele dormiu. Então, no dia seguinte, ele ligou para o irmão, que mora na América, e disse, você não vai acreditar no que me aconteceu ontem à noite. E o irmão dele é naturopata. Ele disse, sim, pimenta caiena é um analgésico. Tem um efeito analgésico. Então o homem, isso é 2 anos depois que colocou a mão no rolo, eu disse, pimenta caiena, tome 2 cápsulas 3 vezes ao dia. E ele disse que essas 2 cápsulas, ele disse que às vezes até tomava a cada 2 horas quando a dor era intensa. Ele disse que elas lhe davam mais alívio do que Tilenol. Pimenta caiena. Uau! Pimenta caiena é quase um kit de primeiros socorros em um só.
Não é à toa que viajo para todo lugar com ele. Estômago está ruim, tome um pouco de pimenta caiena. Está com dor de garganta, tome um pouco de pimenta caiena. E como você descobrirá um pouco mais tarde hoje, é uma erva incrível para o coração. Jethro Kloss, ele escreveu um livro chamado Back to Eden. Ele dedica meia página a cada erva e dedica 10 páginas à pimenta caiena. Entendeu? 10 páginas. É uma erva tão notável. E então, quando há cerca de um ano fui chamado para ver essa jovem, e ela estava andando de moto. Ela tem 17 anos e estava usando, vocês chamam de chinelos, nós chamamos de sandálias, em uma moto. Não é uma boa ideia. A corrente se prendeu, ela caiu, seus dedos ficaram, e a parte superior dos 3 primeiros dedos foi arrancada. Na verdade, eu não consegui chegar lá até o dia seguinte. O pai dela trabalha no SES Busca e Resgate, então ele está acostumado a lidar com isso. E ele disse, nós realmente não queremos ir ao hospital porque sabemos que eles vão querer vacinar completamente minha filha. Ela não queremos nenhum veneno nela, e ela decidiu, todos nós decidimos, vamos fazer isso em casa. Ela é a mais nova de 6 filhos. Então, consegui chegar lá no dia seguinte e uau, que visão horrível. E o pai me levou até a geladeira e tirou da geladeira esse pequeno pedaço. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é a ponta do dedo do meio. Então, o dedo do meio, da junta para cima, tinha saído completamente. O dedão estava apenas dilacerado, a parte carnuda de cima. E o terceiro dedo só tinha a ponta arrancada. E você encontrará isso na medicina hoje, quando eles fazem um curativo em uma ferida. Às vezes, eles não a cobrem por 2 dias. Às vezes eles vão fazer o curativo a cada 24 horas, mas não menos que isso, porque interfere no crescimento das novas células. Agora, essa família tinha uma grande plantação, quase do tamanho deste palco, de aloe vera. A aloe vera tem um estimulante de crescimento, e a outra erva que tem um estimulante de crescimento é a consolda. Então, tínhamos com Frei e aloe vera. E ele pegava 2 grandes fatias de aloe vera. Se você mantiver a casca na fatia, ela não seca, porque um dos problemas com o babosa é se as bordas secarem, e então elas grudam na pele. E quando você tenta tirar, pode rasgar a pele. Mas se você mantiver a pele, obviamente você corta os pequenos espinhos do lado. E assim, com o dedo do pé dela, eles colocaram uma fatia inteira de um lado e uma fatia inteira do outro, e limparam com peróxido de hidrogênio e polvilharam um pouco de pimenta caiena. Agora, porque era carne viva e não havia muito sangue, a maioria das terminações nervosas que temos estão bem próximas à nossa pele. Então, é claro que isso tinha cortado isso. Agora, ela tinha 3 irmãos mais velhos e eles seguravam suas pernas e apertavam suas coxas, porque o momento mais difícil era quando o curativo era trocado. Esse era o momento mais difícil para ela. Mas ela descobriu que se tomasse pimenta caiena, não precisava tomar analgésicos. Ela apenas tomava pimenta caiena. Ela tomava cápsulas de pimenta caiena e conseguia lidar com a dor. Não é incrível? Você sabia que eles cicatrizaram totalmente? Não posso dizer que o dedo do meio cresceu outra articulação, mas a carne na parte de trás do dedão do pé, ela inchou. Veja, pimenta caiena trouxe o sangue, e o sangue é a vida da carne. Ele traz os nutrientes, oxigênio, água. E a aloe vera contém um estimulante de crescimento. Se você tiver uma planta de aloe vera, corte meia polegada do topo de uma das folhas e cronometre quanto tempo leva para formar uma pele. Vai crescer uma pele em cerca de 1 hora. Isso é uma indicação do estimulante de crescimento que está na aloe vera. Não é incrível a maneira como Deus nos deu essas ervas como curadoras? Então, quando me mudei para a casa em que estou agora, que foi há 15 anos, a primeira coisa que plantei ao redor da minha casa foi babosa e confrei. Eu as alternei, babosa, confrei, porque são ervas tão notáveis. Então, aquela garota, os dedos dos pés dela, eles parecem um pouco diferentes, mas eles cicatrizaram. Agora, isso foi muito, muito corajoso, porque foi uma lesão muito, muito séria. Mas ela experimentou o efeito analgésico da pimenta caiena. Provavelmente, a maneira mais fácil de fazer isso é tomá-la em forma de cápsula.
Então encontramos algumas pessoas, os joelhos estão doloridos, então temos que começar a olhar para perder peso. Mas compressas de óleo de rícino durante a noite, isso pode fazer uma grande diferença da forma como curou totalmente minha mão. Porque lembre-se, o óleo de rícino penetra mais profundamente do que qualquer outro óleo. E onde quer que penetre, desfaz nódulos, inchaços, aderências. Provavelmente onde a maioria das pessoas sente dor é em lesões passadas, lesões antigas. Então, eles sempre terão que ser geridos. Se for na coluna, pode ser gerido fortalecendo os músculos do core. Se houver inflamação lá, um dos melhores cataplasmas para retirar a inflamação de uma área articular, é o gengibre. E quando você faz a cataplasma de gengibre, você pega um pano deste tamanho. Vamos dizer que é para a parte inferior das costas. Você rala aproximadamente 2 colheres de chá de gengibre ralado, e então você puxa isso para cima, puxa isso para cima, puxa isso para baixo, puxa isso para cima, e agora temos um pacote. E você tem algumas camadas no fundo onde fez seu pacote. E o que você verá é o suco começando a passar. E então você coloca isso na pele e cobre com plástico. Por cima, você coloca plástico, porque o plástico isola. O plástico também protege as roupas e protege do frio. E se for na parte inferior das costas, e você aplicar isso e cobrir com plástico, muitas vezes uma roupa íntima elástica pode mantê-lo no lugar. E descobrimos que, dentro de meia hora, quando alguém tem as costas realmente doloridas, a inflamação diminui bastante, mas avisa as pessoas que a pele pode ficar bastante quente. Parece que o gengibre ralado puxa a inflamação da articulação para a pele, então a pessoa pode usá-lo por algumas horas. Se ficar muito quente, basta tirar, limpar a área e talvez depois usar uma compressa de óleo de rícino na área durante a noite. Uma fórmula muito simples que eu te dei ontem à noite: se há um problema, você olha para a história para descobrir por que essa área está dolorida. E então os sintomas, eles te dizem para onde ir e o que fazer. Outro excelente anti-inflamatório é o gelo. Se algo está inflamado, apenas massageie com gelo. Continue movendo em círculos até que toda a área fique dormente. E o que você está fazendo agora é observando a resposta do corpo, porque a resposta do seu corpo dirá: eu gosto disso, isso está realmente ajudando. Então, é aprender a ouvir. E isso é algo que muitas pessoas esqueceram como fazer, que é aprender a ouvir. Bem, e quanto a uma dor de cabeça? Bem, há um tratamento muito simples para uma dor de cabeça, que é um banho quente para os pés. Mas se alguém tem os pés frios, você não pode colocar os pés em um banho quente, então você os coloca em um banho morno. E à medida que os pés aquecem, você pode aumentar o calor. E geralmente esse banho de pés quente dura 20 minutos. Então temos muitas pessoas com dor de cabeça no primeiro dia do nosso retiro, porque a maioria das pessoas é viciada em café. E quando param o café, então as dores de cabeça vêm. E assim damos banhos de pés quentes. Massageamos os ombros e ajudamos a passar por essas primeiras 24 horas. Mas uma senhora veio até mim na Irlanda. Ela me disse: minha filha, ela está na casa dos 30. Ela disse: minha filha nasceu. Ela disse: há 2 anos, e desde então eu tenho uma enxaqueca todos os dias. Então, sabe o que isso me disse? Estamos olhando para a história. Quando as enxaquecas começaram? Quando ela teve o bebê. O que acontece quando você tem um bebê? Os hormônios são perturbados. Então, eu sugeri que ela aplicasse o creme de inhame selvagem. O creme de inhame selvagem é um creme feito de inhame selvagem mexicano. E ele tem um composto químico vegetal que estimula as vias que o corpo usa para equilibrar os hormônios. Veja, nosso corpo funciona de acordo com um equilíbrio preciso. Então ela aplicou o creme e me disse no dia seguinte que a enxaqueca desapareceu. Estava começando a aumentar no final do dia e desapareceu. Na manhã seguinte, quando acordou, a enxaqueca começou a aparecer. Ela aplicou o creme, a enxaqueca desapareceu.
Eu disse, bem, isso é uma notícia muito boa. Qual é o que o corpo dela está dizendo? Assim, você está no caminho certo. 2 semanas depois, eu estava em outra parte da Irlanda. Ela viajou 2 horas para me ver. Ela disse, já faz 2 semanas, ela disse, não tive enxaqueca. Agora, não é a única causa de uma enxaqueca, mas certamente foi neste caso. E o que me alertou que era por causa dos hormônios é porque começou olhando para o histórico dela com o nascimento do filho. Às vezes, uma enxaqueca pode ser devido a um desalinhamento do crânio ou do pescoço. É por isso que eu digo para visitar um quiroprático ou um osteopata e verificar isso. Às vezes pode ser apenas desidratação, porque nosso cérebro é 85% água. Se não estamos bebendo água suficiente, então nosso cérebro começará a doer. Então, apenas tocando em algumas áreas onde a dor pode ser um problema. E se a dor for um problema, olhe para o histórico. Isso lhe dará uma indicação do porquê. E olhe para os sintomas. E são essas as áreas que você deve focar. Talvez seja um cataplasma, talvez seja um tratamento com água. Ou, como no caso do homem que teve aquele acidente grave, ele teve que começar a fortalecer os músculos do core, porque nós não podemos fazer muito em relação ao sistema esquelético, mas temos total controle sobre o sistema muscular, tendinoso e ligamentar. E pouco a pouco você pode fortalecê-los. Mais uma vez, agradeço a Deus por nos ter dado um corpo com a capacidade inata de se curar. E depois das histórias que mostrei a vocês esta manhã, acho que sim, ainda é manhã. Podemos dizer com o salmista no Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, pois fui feito de modo assombroso e maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E à medida que avançamos nesta série, você será confrontado com o fato de que tudo o que precisamos, nós temos. E confio que as histórias que relatei a você são indicações desse fato, de que tudo o que precisamos, nós temos. Mas no Salmo 32, versículo 8, Deus nos deu uma promessa. Ele disse, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos.